Muito bem, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Vamos orar, irmãos, nesse momento, pedir ao Espírito Santo que nos dê revelação, que abra a sua mente, a minha mente, nosso coração para receber do Senhor, amém? Pai, obrigado nesse momento de mais uma vez estarmos aqui, ouvindo a Tua palavra. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, que vai trazer a revelação e o pleno conhecimento da Sua vontade. Eu creio, Pai, que o Senhor vai falar com cada um aqui nesta noite. Abrimos nossa mente, nosso coração e principalmente nossos ouvidos. E a Tua palavra diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja, e a igreja diga amém. Amém, glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Diga, a palavra da cruz é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria? Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Diga glória a Deus, aleluia. Hoje eu quero concluir uma série de palavras que nós temos pregado aqui nas últimas 3 semanas, sobre o tema a vitória da cruz. Diga, a vitória da cruz, aleluia. Se você perdeu uma das palavras anteriores, estão todas no nosso canal do YouTube na íntegra, né? E nós temos falado, irmãos, sobre a revelação da cruz. Paulo diz aqui que a palavra da cruz, ela é escândalo para os judeus, ela é loucura para os gregos e para os gentios e para aqueles que se perdem, mas para nós ela é o poder de Deus. Amém? Então, quando nós temos a revelação da cruz, da obra da cruz, nós recebemos o poder de Deus. Amém? Então a revelação da cruz nos traz, o entendimento e desfrutamos do poder de Deus. Na cruz, o nosso Senhor Jesus bradou, Ele disse, tetelestai, está consumado. Amém, irmãos? Aquele grito de Cristo na cruz, não foi um grito de dor, não foi um grito de derrota, foi um grito de vitória. Amém? Estava entalado aqui, Ele tinha que dizer, está pronto, acabou, está consumado, a vitória está garantida. Diga glória a Deus. O interessante é que esse está consumado, tetelestai, né? É como se nós tivéssemos aquele grito na garganta entalado. Já viu quando você está torcendo para o seu time e você está ali doido para dar aquele gol? Falar gol, levantar ali do sofá e gritar bem forte? Quem já teve essa experiência? Não é? Eu não vejo a hora de quando terminar essa pandemia, que eu acho que já acabou, mas está no fim, e a gente fala assim, acabou, não tem que usar mais máscara, aleluia. Quem está com esse grito entalado na sua garganta aí? Aleluia, aleluia, amém? Você recebe ali, enfim, uma notícia, você espera por uma porta de emprego e você é convidado para a entrevista e de repente você recebe a notícia aprovada e você, aleluia. Mas eu quero dizer para você, o grito já foi dado, o brado já foi dado, está consumado, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Quem pode aplaudir ao Senhor? Ele bradou, está consumado, está consumado. Está consumado, aleluia. O diabo não quer que você ouça essa palavra.
Ele não quer que nós tenhamos a revelação da cruz. Mas nós estamos aqui buscando do Senhor. Você sabe, Napoleão Bonaparte teve a revelação da cruz. Eu falar em Napoleão. Napoleão foi um grande estadista, líder militar na época da França, no século XIX. Venceu muitas guerras, muitas batalhas na Revolução Francesa. E ele escreveu assim, aspas: eu estava fazendo uma revolução na força da guerra, mas lendo as páginas desse livro, a Bíblia, descobri que Cristo fez uma revolução muito maior do que eu, sem violência, sem destruição, fez a revolução do amor e da liberdade espiritual, mediante o sangue da sua cruz. Aleluia, fecha aspas. E é verdade, irmãos, a cruz foi fincada na terra, aleluia, e dividiu a história da humanidade, antes e depois de Cristo. Quando nós conhecemos a cruz de Cristo, nossa vida também foi transformada. A mensagem da cruz é o centro do Evangelho, que é o poder de Deus. O apóstolo Paulo diz em Romanos 1,16: não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Amém, meus irmãos? A morte do Cordeiro na cruz tirou o pecado do mundo. Aleluia! O sangue do justo foi derramado naquela cruz, no meu lugar e no seu lugar. Para você ver como que a palavra da cruz toca a nossa vida, toca o nosso dia a dia. Na cruz nós aprendemos uma lição: os humilhados serão exaltados. Quando nós olhamos para a cruz, nós lembramos que naquela cruz o nosso Senhor Jesus foi humilhado, mas lá ele também foi exaltado. Filipenses 2, versículo 8 diz que o Senhor Jesus a si mesmo se humilhou, assumindo a morte, e a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e confesse que só Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Então mesmo Cristo que foi humilhado na cruz, mas ele dependeu do Pai, ele obedeceu ao Pai, e o Pai o exaltou. Está sendo humilhado? Você está sendo humilhado? Em algum lugar? Por alguém? Obedeça ao Pai, dependa do Pai, porque Ele vai te honrar, Ele vai te exaltar. Isso é possível quando nós recebemos a revelação da cruz, porque quando nós temos a revelação da cruz, nós vemos que nós não temos direitos, porque Cristo naquela cruz passou por coisa muito pior do que nós passamos. Por isso que o Senhor Jesus, Ele diz para os seus discípulos: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Quem salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida, ou seja, negar a si mesmo na cruz, salvá-la-á, achará. Ou seja, para ganhar, tem que perder. Muita gente quer ganhar, mas não quer perder. Não quer abrir mão do seu ego, do seu eu, das suas razões, dos seus status, da sua forma de pensar. Muitas pessoas não querem abrir mão da sua razão, por isso não ganham, porque não querem perder. Mas aqueles que são humilhados e confiam no Pai são exaltados. Não queira ter sempre razão, perca. Vivemos hoje num contexto, irmãos, difícil. Todo mundo tem sua certeza, sim ou não? Todo mundo fala: eu tenho certeza absoluta disso. O outro fala: eu tenho certeza absoluta disso. Como é que pode? Os dois têm certeza. Afinal, com quem está a verdade? A verdade está com Cristo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então a cruz gera esse impacto na nossa vida. Eu posso confiar em Deus, porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem, e Deus tem um propósito na minha vida. A palavra diz: sabemos, pois, que todas as coisas cooperam para o bem, e foram chamados segundo o seu
propósito. Amém, irmãos? Ainda que nesse processo, que passemos por situações difíceis, Deus tem um propósito em tudo. E o que nos faz compreender isso? A cruz. Porque quando olhamos para a cruz, nós vemos Cristo, que foi humilhado, mas foi exaltado. Passou por todo aquele processo, mas teve um propósito de Deus. Deus tem um propósito na sua vida. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus tem um propósito na sua vida. Profetiza para alguém, fala para alguém: você não perdeu. Fala para ele: você não perdeu. Você só ainda não ganhou o que Deus preparou para você, que é muito melhor daquilo que você pensa que perdeu. Você está entendendo? Você não perdeu. Você pensou que aquilo era bom, mas não era. Deus tinha o melhor e ainda tem o melhor preparado, entendeu? Quem recebe isso, irmãos? A cruz nos entende, nos faz entender isso. Aleluia, obrigado, Senhor. Mas a cruz também nos ensina muitas coisas maravilhosas. Eu queria destacar aqui algumas, das quais temos destacado todas essas semanas aqui. Em primeiro lugar, irmãos, a cruz, ela restaurou, ou melhor, ela nos deu acesso a Deus. Diga: a cruz nos deu acesso a Deus. Irmão, se a cruz não tivesse vindo, se o Senhor Jesus não tivesse morrido na cruz, se a obra do Calvário não tivesse acontecido, hoje nós não poderíamos chegar no Santo dos Santos e falar com Deus. Hoje nós não poderíamos chegar à presença do Pai. Hoje nós não poderíamos nem sequer direcionar nossas orações a Deus. Porque o homem, ele é inimigo de Deus. O pecado fez separação entre Deus e os homens. Já viu aquele desenho que um homem está na beira de um abismo e quer chegar do outro lado, mas somente a cruz é a ponte? Cristo é a ponte que nos reconciliou com Deus. Havia no Santo dos Santos, você sabe que no Antigo Testamento, Deus, ele não habitava em todo lugar da terra. Ele é Deus acima da terra, amém? Mas havia um lugar específico onde Deus estava. E não era num lugar chamado ali Jerusalém. Mas em Jerusalém também não era em todo lugar. Ele mandou Moisés fazer o templo, o tabernáculo. Depois Davi fez o templo. Mas no tabernáculo e no templo também não era em qualquer lugar. Havia o lugar santo e o santo dos santos. Ele habitava no santo dos santos. Mas no santo dos santos também não era em qualquer lugar. Era sobre a tampa do propiciatório da arca da aliança. Ali o Senhor se manifestava. Mas entre o santo dos santos e o santo lugar havia uma cortina muito grossa que separava. Somente uma vez por ano o sumo sacerdote podia entrar naquele lugar e levar a oração do povo e o sacrifício do povo. E ele ainda ia amarrado por uma corda, porque se houvesse pecado na sua vida não confessado, ele caía fulminado ali na frente. Então havia uma cortina que o historiador Flávio Joséfo, que foi um general judeu, ele escreveu no seu livro A História dos Hebreus, que era uma cortina muito grossa, de aproximadamente 12 centímetros de largura. Não era essa cortinazinha de tecido que nós temos na nossa sala. Era uma cortina grossa. E ele chega a dizer que nem 2 cavalos amarrando numa corda de um lado e uma corda de outro conseguia rasgar aquela cortina, aquele véu. Mas olha o que aconteceu no dia em que Cristo foi crucificado. Mateus capítulo 27, versículo 50. A palavra diz assim, Mateus 27, 50. Aleluia. Evangelho de Mateus capítulo 27, versículo 50. Agiliza para mim, por favor. E Jesus, clamando em outra vez com grande voz, ele entregou o Espírito. E disse, e versículo 51, eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, aleluia. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas, aleluia. Ou seja, quando Cristo morreu na cruz, o sacrifício perfeito foi feito e aceito pelo Pai, a separação que havia do lugar santíssimo para o lugar santo foi posta finalmente, enfim, ou seja, não há mais a separação. O véu foi rasgado, e detalhe, foi rasgado de cima a baixo e não de baixo para cima, porque foi o próprio Deus que rasgou aquele véu. Amém, meus irmãos? E ele saiu de lá e veio morar dentro da gente.
E hoje nós somos templo do Espírito. O Espírito Santo habita em nós, no nosso espírito. Diga glória a Deus. Não há separação. E além disso, nós podemos entrar no Santo dos Santos a hora que nós quisermos. O caminho está aberto, irmãos. Aleluia. Não há mais separação. O acesso foi liberado. Olha o que diz Hebreus capítulo 10, versículo 19. A palavra diz assim, Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, Hebreus 10, 19, para entrar no Santo dos Santos, aleluia, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmemente a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. O caminho está aberto, podemos ter acesso a hora que quisermos. O véu foi rasgado, podemos entrar no Santo dos Santos. Nós não precisamos mais de um pastor, de um padre, de um rabino. Você não precisa mais falar com a mãe para falar com o filho, para falar com o pai, para depois falar com você. Você pode ir direto em nome de Jesus, aleluia. O caminho está liberado. Você pode chegar hoje e falar: Abba, Pai, Paizinho querido, a cruz nos deu essa promessa. E olha o que acontece quando nós chegamos no Santo dos Santos hoje. Hebreus capítulo 4, versículo 14. A palavra diz assim, Hebreus 4, 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou aos céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi Ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos o que, meus irmãos? Misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Olha o que acontece quando nós entramos no Santo dos Santos. Quando você entra na presença de Deus, você já tem a presença, mas você pode desfrutar da intimidade da presença, amém? Que é no Santo dos Santos. Quando você chega lá, Deus não está com uma vara na mão, pronto para te bater ou corrigir. Ele está dizendo aqui, que quando nós entramos no Santo dos Santos, a gente não vai tomar paulada na cabeça. Nós vamos encontrar misericórdia, graça e socorro. Está aqui na palavra de Deus. Não tenha medo de entrar na presença do Pai. Não tenha medo de se aproximar da intimidade com o Pai. Você pode ter vivido o pior dia da tua vida. Você pode ter vivido o dia do pior momento da sua fraqueza. Chega com confiança. Chega pela fé em nome de Jesus. O acesso foi liberado, o castigo foi aceito, o preço já foi pago. E tem misericórdia, tem graça e tem socorro para você. Diga glória a Deus. Irmãos, o véu foi rasgado. Nós não precisamos e não podemos costurar o véu de novo. O problema é que muitos pregadores da lei querem costurar o véu de novo. Quando um pregador diz para você assim: olha, anda certinho, porque senão Deus vai te castigar. Anda na linha, porque senão maldição vai te alcançar. Vigia, senão você vai para o inferno. Olha, você não está orando não? Olha, você leu a Bíblia hoje? Cuidado, hein? Cuidado, o diabo está aí, vai te pegar. Olha, Deus vai te castigar. Ou seja, passa-se uma impressão, passa-se uma imagem de que esse acesso à presença é muito difícil, é muito penoso. Essa mensagem costura o véu de novo. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo, irmãos? O véu foi rasgado. Aleluia! Talvez hoje você esteja se sentindo a pior pessoa do mundo. É o melhor momento agora para você desfrutar da presença, da graça, do poder, do perdão de Deus na sua vida. A cruz garantiu isso. Diga glória a Deus, irmãos. Não vamos costurar o véu de novo. Deixa o véu aberto, deixa o véu rasgado. Nós temos acesso à presença do Pai. Ah, pastor, já estou um mês sem orar. Não tem problema não, a hora que você começar a orar, o Pai vai te ouvir, vai falar com você. Ah, pastor, eu estou um tempão sem buscar. Não, começa a buscar, porque Ele diz que quando você buscar, você vai achar. Ele não diz quando, é qualquer hora, é qualquer momento, é todo dia. E uma vez que você encontra, você desfruta. E uma vez que você desfruta, você não quer outra coisa. Nós queremos mais e mais da presença de Deus.
Quantos estão compreendendo? Diga glória a Deus. Diga: a cruz me deu acesso à presença. O diabo quer tirar você disso, irmãos. O diabo quer fazer de tudo para você não reencontrar esse caminho. Mas a cruz continua agindo na nossa vida. Amém, irmãos? Segundo lugar, a cruz também, ela removeu a rejeição. Diga rejeição. A rejeição foi removida. Você sabe que a rejeição é um dos piores sentimentos que uma pessoa pode ter. O espírito de rejeição, ele quando se enraiza no coração de alguém, é muito triste. A pessoa que foi rejeitada desde o ventre pela sua mãe, rejeitada pelo seu pai quando foi gerada, a pessoa rejeitada por um amigo, por um cônjuge, a pessoa rejeitada por alguém. Sabe quantas pessoas crescem sem pai, quantas pessoas crescem sem uma mãe, e esse sentimento de rejeição vai crescendo. Como se compreende, irmãos? Esse sentimento é horrível, e o pecado, ele faz separação entre o homem e Deus. E o pecado, quando entrou na humanidade, ele gerou dentro do homem esse espírito de rejeição. Deus não me ama, Deus não quer saber de mim mais. Agora o homem passou a se esconder de Deus, passou a fugir de Deus. Mas na cruz a rejeição foi removida. Por quê? Cristo sofreu um rápido momento de rejeição, porque Ele carregou sobre si todos os nossos pecados, todos os pecados da humanidade. Ele já sentiu a rejeição para que hoje nós não precisássemos sentir mais. Ele sentiu o abandono no nosso lugar para que hoje nós não precisássemos sentir. A palavra diz em Mateus 27:46, ele diz o seguinte: por volta da hora nona, 27:46 de Mateus, clamou Jesus em alta voz dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Amém? Por que Jesus disse isso, irmãos? Porque Ele estava levando sobre si todos os nossos pecados. Ele sentiu essa rejeição. Sabe por que Jesus bradou na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Para que hoje, eu e você, pudéssemos dizer: Deus meu, por que não desististe de mim? Por que me amas tanto? Por que me amaste? Eu não mereço, eu não tenho, eu não sou, mas o Senhor nunca desiste de mim. Cristo foi rejeitado por um pouco momento, para que hoje nós nunca mais sentíssemos essa sensação. A palavra diz que quando Jesus foi ao céu, Ele levou cativo o cativeiro. O que é o cativeiro? É aquilo que nos prendia. E tem muitas pessoas que estão vivendo no presente, mas estão presas no passado. Presas num passado de erro, presas num passado de falhas, cativos em suas emoções, em suas memórias, cativas em suas lembranças, que se pudessem voltar no tempo, voltariam para não cometer os erros que cometeram. Mas o diabo fica toda hora querendo ressuscitar isso. Mas eu quero dizer para você: o Senhor Jesus levou cativo o cativeiro. Aquele que te adoecia não tem mais poder sobre você. Aquele que te humilhava não pode te humilhar mais. Aquele que te acusava não pode acusar mais. Porque toda rejeição, toda acusação foi levada na cruz do Calvário. Vença esse sentimento, vença essa acusação, siga em frente. Jesus te ama. A cada dia as misericórdias deles estão disponíveis sobre você, de eternidade a eternidade, de geração a geração. Olhe para a cruz, olhe para Cristo e volte para a presença do Senhor. Volte a desfrutar da intimidade, da comunhão, da alegria da presença. A palavra diz que na presença do Senhor há fartura de alegria, há abundância de alegria. Uma pessoa que está distante da presença porque não tem a revelação da cruz, ela vive triste, desanimada, ela não tem forças para nada. Mas Deus tem honra e tem dupla honra para você. A palavra diz: para cada dia de vergonha, Deus tem dupla honra. Deus vai te honrar, Deus vai te honrar. O teu passado ficou para trás. A palavra diz que nós somos chamados para viver em novidade de vida. Isaías 49, ele diz: ainda que uma mulher se esqueça do filho que mama, ou de uma mulher que esqueça do filho que está no seu ventre, eu jamais me esquecerei de você. Os seus nomes eu escrevi na palma das minhas mãos. Diga glória a Deus, aleluia. Olha o que diz em Isaías capítulo 61, versículo 7. Isaías 61, versículo 7 diz assim. Isaías capítulo 61, 7. Não preciso de rapidez.
Em lugar da vossa vergonha, tereis o que, meus irmãos? Dupla honra. E em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro. E tereis o que, meus irmãos? Alegria de vez em quando, é isso não? Tereis uma alegria passageira, é isso ou não? Tereis uma alegria perpétua, alegria para sempre. Por isso que o apóstolo Paulo diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. A alegria do Senhor é a nossa força. Por que a alegria do Senhor é a nossa força? Porque quando eu olho para Ele, eu vejo que Ele está sorrindo para mim. E quando eu vejo que Ele está sorrindo para mim, eu tenho força para continuar, porque eu sei que Ele me ama e não quer me castigar. Agora, se eu olho para o Senhor e vejo que Ele está triste comigo, Ele quer me castigar, eu não tenho força, porque eu não confio na graça, não confio no amor, não confio na cruz. Como estão compreendendo o que eu estou dizendo? Ele está sorrindo para você. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Ele está sorrindo para você. Ele te ama. Aleluia, meu Deus. Aleluia, meu Pai. Oh, irmãos, essas são as boas novas do Evangelho. Não tem outra palavra a pregar, não. Essa é a palavra. É a palavra da cruz. Paulo fala: isso aqui é loucura. Paulo fala, as pessoas falaram: isso é loucura. Como que pode essa pregação salvar as pessoas? Por isso que é loucura que a gente está pregando aqui. Como pode? Deus me ama, eu não acredito nisso não. Eu não acredito nisso. É só crer, é só ter fé. Acredite, porque o meu justo viverá pela fé. Aleluia. O crente cheio dessa graça tem alegria, irmão. Porque tem muito crente que vive igual Lamentações de Jeremias, sempre no muro das lamentações, se lamentando, chorando. Maior é o que está em nós, irmãos. O sangue de Jesus nos torna livres. Diga glória a Deus. A cruz nos trouxe paz, nos trouxe vitória, prosperidade, liberdade. A cruz removeu a rejeição. A cruz nos deu acesso a Deus. Amém? Terceiro lugar, a cruz nos livrou do medo da morte. Diga: a cruz me livrou do medo da morte. Eu falei sobre isso semana passada, mas quero dar mais uma ênfase nesse ponto, porque vivemos hoje num tempo de muito medo. Quando a pessoa tem medo de pegar alguma doença, na verdade, em primeira análise, não é medo da doença, é medo de quê? É medo de ficar internado. É ou não é? E sendo internado, é medo de quê? Entubar. Porque se entubar, então é medo da morte. A pessoa tem medo de andar de avião. Não é medo de andar de avião, é medo de quê? Do avião cair, não tem onde estacionar. Se acabar a gasolina, vai cair, vai morrer. Então, o medo da morte. Será que os cristãos do Afeganistão têm medo da morte? Será que eles lá no Cabul lá têm medo de morrer? Então pensa, irmãos, o que nos tira o medo da morte? O que nos tira o medo da morte? É uma sessão do psicólogo, psicanálise, terapia, remédio. O que nos tira o medo da morte? A cruz. Porque a cruz está vazia, o túmulo está vazio, Cristo ressuscitou, Ele venceu a morte. E a palavra diz que o Espírito Santo que vivificou Jesus e ressuscitou Jesus entre os mortos habita em nós. É o Espírito Santo em nós que coloca Cristo em nós, a esperança da glória. Logo não temos mais medo da morte. A cruz está vazia. Aleluia! Precisamos ter essa certeza, irmãos. Os filósofos não conseguem explicar, a ciência não consegue explicar. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que olha o que diz João 11:25. Presta atenção. Nós não vamos morrer mais. Ainda vou falar mais agora.
Não tem outra vida. Eu vou repetir. Quando supostamente você morrer, você não vai para outra vida. Pastor, essa declaração é forte, sim ou não? Porque eu vi a vida inteira que eu vou para outra vida. Não tem outra vida. Quando supostamente nós morrermos, nós não vamos para outra vida. Eu complico, mas eu explico. Vamos concluir agora? Vamos entender? Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Presta atenção. Ainda quando morremos, quando deixarmos essa matéria, essa casa que está emprestada, essa casa que é alugada, quando esse pó voltar para o pó, nós continuaremos vivos. Nós não vamos para outra vida, nós vamos continuar com a mesma vida que nós temos hoje. Só que com uma diferença, estaremos num outro corpo. Porque essa outra vida que a gente pensa que vai ter, nós já temos, é a vida eterna. Ou seja, Deus não é Deus de mortos, Ele é Deus de vivos. Ele, quando vê você agora, Ele vai ver você vivo, e depois vai continuar vivo. Aonde está escrito isso, pastor? Está na palavra de Deus. Está escrito na Bíblia, irmãos. Não, olha só, pode aplaudir ao Senhor, mas é a palavra que explica isso. Dois textos, João 11, 25, vamos lá. João 11, 25. Preste atenção, por gentileza. João 11, 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja lá no caixão, ainda que esteja gelado, ainda que aparentemente esteja morto, viverá. E todos o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisso? Agora olha o texto que explica isso. Lucas 20, 34. Lucas 20, 34. Então lhes acrescentou Jesus. Ele vai explicar. Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são havidos por digno de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam e nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Diga: eu sou filho da ressurreição, eu sou filho de Deus. Ou seja, os anjos não morrem, logo eu também não morro. Está ali. E que os mortos hão de ressuscitar. Moisés indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ora, o Deus não é Deus de mortos, e sim de quê? De vivos, porque para Ele todos vivem. Todos vivem. Ou seja, quando morrermos, agora até para falar que é difícil, morrer é difícil. Quando esse pó voltar para o pó, eu vou continuar vivo. Eu vou fechar o olho nessa vida e abrir o olho não na outra vida, mas na vida que eu sempre tive, só que com outro corpo. Quando eu parar de respirar aqui, eu vou continuar respirando, só que em outro corpo. Por isso nós não podemos ter medo da morte. A morte não pode mais nos matar. Tragada foi a morte pela vida. Na cruz Cristo venceu a morte, irmãos, e deu essa vida para nós também. Dá até vontade de morrer na palavra dele. Dá não? Que isso? Está com medo? Que é isso? E temos medo. Quebra gelo, mas pensa. É por isso que o pessoal lá no Oriente Médio pode matar à vontade, pode decepar a cabeça, pode queimar o corpo todo. É por isso que os cristãos do Novo Testamento não tinham medo da morte. É por isso que os cristãos do Novo Testamento entravam nas arenas, eles iam felizes. Não tenha medo da morte. O diabo prende as pessoas por causa do medo da morte. Entende o que eu estou dizendo? Nós temos a vida. Nós temos a vida eterna. Por isso que Jesus disse para o ladrão da cruz: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Oh paraíso, Jesus, aleluia.
hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O salmista no Salmo 23, ele sabia disso. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu fico imaginando quando Jesus olha para a gente com medo da morte. Como é que deve ser? Como é que ele deve pensar da gente? Eles não entenderam essa parte da palavra. Estão com medo de quê? Quantos estão compreendendo, irmãos? A vida não termina com a morte. E nós não temos outra vida após a morte. É a mesma vida, só que em outro corpo. Por isso nós não podemos ser apegados às coisas desse mundo. Amém? Nós vamos receber um corpo glorificado, um corpo onde não vamos sofrer mais com tantas coisas que sofremos hoje. Aquilo que é mortal vai se revestir do que é imortal. Aquilo que é corruptível vai se revestir do que é incorruptível. Aquilo que é terreno vai se revestir do celestial. E nós vamos ter a imagem e semelhança do Filho de Deus. Aleluia, 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 aleluia. A vitória sem a cruz tem prazo de validade, mas a vitória com a cruz é para toda a eternidade. Essa aí tem que ir para o Instagram hoje. A vitória sem a cruz tem prazo de validade, mas a vitória com a cruz é para toda a eternidade. Viu como é importante falar da cruz, irmãos? A cruz nos restaura o acesso a Deus. A cruz remove a rejeição. E a cruz tira o medo da morte. Mas há uma última consideração, eu quero concluir falando sobre isso. A cruz remove de nós, nos redime da pobreza e da miséria. Olha o que diz a palavra de Deus. Pastor, o que é isso? 2 Coríntios 8:9. 2 Coríntios 8:9. Olha o que a palavra de Deus diz. Aleluia. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasse o que, meus irmãos? Ricos. Ricos. Muita gente às vezes lê isso aqui e não entende, porque a miséria e a pobreza é flagelo da natureza caída do pecado, que o homem passou a viver nessa terra de injustiça, irmãos, de injustiças, onde muitos têm muita coisa e poucos, né? Ou melhor, poucos têm muito, né? E muitos têm pouco. Injustiça. Então Cristo veio para nos redimir, para nos resgatar da pobreza. Então não aceite viver uma vida de miséria. Essa não é a vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Pode acreditar, todo mundo que entrega a sua vida para Cristo, a vida dele melhora ou não melhora, irmão? Fala a verdade. A vida cresce ou não cresce? Uns prosperam mais rápido, outros demoram um pouco, mas todos melhoram, porque Cristo opera isso em nós. Lá no mundo, o dinheiro não dava para nada, gastava com jogo, com bebida, com vícios, verdade ou não é? Se converte ao Senhor Jesus, olha como é que está a sua conta hoje. Melhorou ou não melhorou? Fala a verdade, porque com Cristo, irmãos, nós prosperamos. Diga glória a Deus. Então Ele remove isso. Olha, toda criança que cresce numa família cristã, isso é comprovado já em pesquisas, que essas crianças, a geração daquelas crianças são prósperas. A geração daquelas crianças que vão crescer numa família cheia de valores cristãos, de valores da palavra de Deus, elas prosperam. Diga glória a Deus. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 8, versículo 18. Aleluia. Deuteronômio 8:18, olha o que diz a palavra, e aqui eu termino lendo esse texto. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força, para adquirires o quê? Riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais. Ou seja, como se vê hoje, se você cresce numa família onde os pais têm uma aliança com Deus,
aqueles filhos são abençoados, a geração daqueles filhos são prósperos. O que está dizendo? Porque os filhos vão aprender com os pais, que Deus é que deu força para os pais adquirirem riquezas, logo aqueles filhos vão herdar dos pais. Quero dizer, você está autorizado a prosperar, irmãos. Semana passada eu falei que a cruz removeu a enfermidade. Removeu a enfermidade da nossa vida. Amém? Nós temos que declarar a nossa saúde. Mas removeu também a pobreza. Porque não adianta nada você ter saúde e não ter dinheiro. Como não adianta nada você ter dinheiro e não ter saúde. É verdade ou não é? A bênção de Deus é completa. E o que nos garante isso? É a justiça de Cristo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a cruz, a graça, o amor, o acesso ao Pai e as demais coisas, saúde, riqueza, serão acrescentadas. E quem nos garante isso? É a cruz de Cristo. Você sabe, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Não tem outra palavra para ser pregada. Tem que falar de Jesus. Tem que falar de Cristo. Tem que falar da cruz. As pessoas, sabe que muita gente aí fora quer palavra nova, querem palavras de impacto, querem palavras que levantem sua autoestima, querem palavras que falem, sei lá, que você vai conquistar tudo, que você é isso, que você é aquilo. Aí as pessoas ficam exigentes, porque elas querem coisas novas. Aí imagina se eu chego para você e todo domingo falo de Jesus, falo da cruz. Você acredita que tem pessoas que vão falar assim: o pastor vai falar de Jesus de novo? Ele vai falar da cruz de novo? Você acredita que tem pessoas assim, sim ou não? Acredita que tem pessoas assim? Imagina, semana que vem, quando estou falando da cruz, falando de Jesus. Hoje termina a série da cruz. Mas, irmãos, toda pregação tem que apontar para Cristo. Toda palavra tem que lembrar da obra da cruz. Vocês estão compreendendo, irmãos? Muita gente hoje está afastado da igreja, não está mais na igreja por causa disso, sabia? Ficou criticando a pregação do pastor, ficou criticando a mensagem, falou: eu quero ouvir outra coisa, quero ouvir coisa nova. Aí foi procurando o canto da sereia. Falando do canto da sereia, que os marinheiros, aquela fábula, né, da sereia. Então aí ouvindo o canto da sereia, acabou que não tem lugar nenhum, porque não se firmaram na cruz de Cristo, não se firmaram em Jesus. Cristo é o centro da nossa vida. Se Ele for o centro da nossa vida, nós teremos tudo. Quem está entendendo, irmãos? Então temos que lembrar sempre dessas verdades. E o pior, tem pastores que embarcam nessa e toda semana querem pregar uma coisa nova, porque as pessoas têm que elogiar a pregação dele, tem que falar: uau, pastor, que pregação poderosa. A pregação poderosa é a pregação da cruz de Cristo. É loucura para aqueles que se perdem, para nós é salvação e é o poder de Deus. Vou falar uma coisa para você, irmãos. Nós precisamos de 3 coisas, só isso, para ser feliz, para ver uma vida abençoada, tudo que você imagina. 3 coisas. Eu já preguei isso aqui quinta-feira. Nós precisamos da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do amor de Deus, o nosso eterno Pai, e precisamos da comunhão com o Espírito Santo. Só isso. Se você entendeu o que é a graça do Senhor Jesus, o que é o amor do Pai e o que é a comunhão do Espírito Santo, você tem tudo. Já preguei sobre isso aqui quinta-feira, tá no YouTube essa palavra. E só tem comunhão com o Espírito e o fogo do Espírito quem compreende a graça e o amor de Deus. Porque o véu foi rasgado, agora tem acesso plenamente à presença do Pai. Essa palavra nos liberta, irmãos. Nos liberta. Dá até vontade de voar. Sabe, é dentro da gente, tem um Espírito. Nós já temos a vida eterna, sim ou não? É esse corpo que não deixa a gente voar. É esse corpo aqui que prende a gente. Eu fico pensando, quando a gente partir dessa para melhor, irmão, a gente vai voar. Ué, por que você... você já se pegou olhando para um pássaro? Para uma águia? Até para o urubu? E você vê ele voando com tanta liberdade, irmãos.
Alguém já pensou nisso? Falei, uau, como deve ser maravilhoso ser uma ave como essa. Alguém já teve essa sensação ou só eu que sou meio maluco da cabeça? Mas por que a gente tem essa sensação? Porque dentro de nós também tem uma águia que está doida para voar. Dentro de nós tem um espírito que quer voar. Esse corpo é que prende a gente. Por isso que quando a gente vem para um culto como esse, a gente sai daqui como? Se deixar a gente vai voando. Honestamente, teve um dia que eu estava pregando aqui, que quase que eu voei naquela janela ali. Não sei se você lembra. Meu irmão, a vontade que eu estou é de sair voando assim, ó. Incrível, eu tive essa sensação. Mas irmão, não é para fazer isso não, porque senão vai morrer. Não tentarás o Senhor teu Deus. Mas vai chegar um dia, tu lembra disso hoje? Mas vai chegar um dia que nós vamos, aleluia, zigue-zagueando para o céu. Jesus está voltando, irmãos, para buscar a sua igreja. Deus abençoe sua vida. Viva debaixo dessa palavra, viva debaixo da revelação. Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Fique de pé, vamos orar ao Senhor.